Olá, paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você. O título desta mensagem: fique na direção de Deus. Eu vou me basear em Atos 8, versículo 6, que diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Meu irmão, esta passagem fala que Felipe foi um dos dispersos quando houve a grande perseguição após a morte de Cristo. Diz a Bíblia que os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os discípulos, os seguidores, dentre eles Felipe, eles se dispersaram. Eles se dispersaram por todas as cidades e nações. Eu quero, antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer para você, irmãos, que a obra de Deus não é feita pelos mega pastores, não, meu irmão. Às vezes nós vemos alguns mega pastores aí na televisão, alguns pastores que Deus os colocou lá, pastores que eu tenho muito respeito pelo pastor Silas Malafaia, amo esse irmão, eu tenho 400 fitas aqui em casa do ministério dele, eu leio por mês 2 livros mais ou menos do ministério do pastor Silas Malafaia, entendeu? Amo o pastor Silas Malafaia, oro por ele e eu jejuo por ele, pela família dele. Tem o apóstolo Valdomiro, que é um homem de Deus também, que Deus tem usado, e outros grandes líderes da igreja, o missionário Ezequiel Pires, pastor Wagner Brou, pastor Joshua na África, que Deus tem usado para fazer milagres. Depois você entra no YouTube aí, bota vídeos de cura do pastor Joshua lá da África. Então são homens que estão no topo mesmo dos evangélicos, são ícones da igreja evangélica. Mas eu quero dizer para você que a obra de Deus, eles não são responsáveis por, bem dizer, nem 1% da obra de Deus não, meu irmão. Os apóstolos ficaram em Jerusalém e os dispersos saíram levando a palavra em Samaria e pelos confins da terra, meu irmão. A obra de Deus, as milhões de almas que formam o reino de Deus são ganhas dentro de favelas, dentro de vielas, dentro de valados, dentro de lugares aí terríveis, que esses pastores não vão não. São por cristãos anônimos, são por pessoas anônimas, pessoas que a maioria delas não pregam em igreja, a maioria delas não cantam em igreja, mas elas pregam e levam a semente. E quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Ninguém nunca ouviu meu nome. Eu tenho mais de 140 pessoas que estão dentro da igreja hoje que eu ganhei para Jesus. E essas 140 pessoas já ganharam mais 140. E isso aí é o ciclo, é a cadeia de Deus, meu irmão. E você nunca viu meu nome, deve estar vendo aí no blog da igreja. Por isso, meu irmão, olha, eu às vezes pergunto para pessoas na rua que eu vou pregar, e eu prego todo santo dia. Hoje eu já preguei, todo santo dia eu prego a palavra de Deus. 3, 4, 5 pessoas todo santo dia. Faço os ar livres finais de semana, vivo dentro do centro de recuperação, dentro de presídio, dentro de hospital. Mas eu sei, meu irmão, que o evangelho se propaga através dos anônimos. Eu pergunto para quase que 90% das pessoas que eu prego na rua, eu pergunto se ele conhece o apóstolo Valdomiro, nunca ouviu falar. Quando eu pergunto sobre esses mega pastores aí, você já ouviu falar do pastor fulano? Não, já ouvi falar, mas nunca vi um programa deles. Nunca viu, entendeu? Eles nunca ouviram, nunca tiveram tete a tete. Então não fique triste não, pensando que porque você não está na televisão, porque você não prega na igreja, porque você não canta na igreja. A Bíblia diz que os dispersos, depois você leia, vou até ler aqui, versículo 3, desse capítulo 8 mesmo. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra
Os dispersos foram os que levaram as pessoas. A maioria, 99% das pessoas, irmãos, da rua, ele vai ouvir você pregar e não vai ouvir o pastor Silas Malafaia. Ele vai ouvir você pregar e não vai ouvir o apóstolo Valdomiro. Porque o pastor Silas Malafaia, eu sei que é um homem muito humilde, o apóstolo Valdomiro, eu sei que é um homem muito humilde, mas hoje, devido à popularidade que eles têm, eles não podem mais andar na rua, por causa dos evangélicos. Os evangélicos é que irão conhecê-los, entendeu? Então, os cachaceiros, os drogados, viciados, eu vou lá no centro de recuperação, pergunto lá, vocês já ouviram falar no pastor Silas Malafaia? Nunca ouvi falar. Vocês já ouviram falar no pastor Valdomiro? Nunca ouvi falar. Não se impressione com isso. Não que eles não ganhem milhões e milhões de almas para o reino, que eles ganham sim. Eu já falei para vocês, eu assisto todo dia o programa do pastor Valdomiro. Eu amo aquele irmão, eu amo. Eu sinto saudade quando não vejo o programa do pastor Valdomiro. Eu sinto saudade dele. É um homem de Deus. Quando alguém diz que está indo na igreja, que ele é pastor, eu fico muito feliz. O pastor Silas Malafaia, eu já falei, eu tenho 400 fitas dele aqui em casa. Só que a maioria, 99% das pessoas vão ser salvas, não vai ser por causa deles, vai ser por causa dos anônimos que estão por aí pregando a palavra. E Felipe, irmãos, a Bíblia diz que Felipe era um desses dispersos. E Felipe pregava as multidões, e não eram as multidões dentro da igreja, não. Não eram as multidões dentro da sinagoga, não. Eram as multidões das ruas. Tem pessoas aí, irmão, que ele para pregar, junta 10 em volta dele. Acontece comigo. É a unção que Deus deu a mim. Eu começo a pregar, tem 6, 7, 8, 10 do meu lado e ímpio no meio da rua. Entendeu? Então Felipe, as multidões ficavam ouvindo ele pregar. Olha o que Deus falou: Felipe, sai daí e vai para a estrada de Gaza que está deserta. E Felipe então largou todo aquele glamour, largou tudo aquilo e foi para a estrada de Gaza que estava deserta, meu irmão. Chegando lá, ele parou na estrada de Gaza. E aí, Senhor, estou aqui na estrada deserta. Olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha nada. E aí, Senhor, tu mandou vir para cá, eu estou aqui. Felipe, irmãos, ele estava na direção de Deus. O título dessa mensagem: fique na direção de Deus, meu irmão. Fique na direção de Deus. Pode ser vantajoso, pode ser. Fique na direção de Deus. Eu estou pastoreando, estava pastoreando a igreja de Copacabana. Nós tivemos que fechar lá por causa do aluguel. Entendeu? Saímos, estamos procurando um lugar, já apareceram diversos, pode botar aí uns 15 pastores. Fica comigo, Roberto, fica aqui me ajudando. Roberto, olha só, fica comigo aqui na igreja, fica aqui comigo. Eu estou orando, meu irmão, eu quero estar na direção de Deus. Para eu não mentir, entre 10 e 15 pastores. Pastor, fica aqui comigo. Fica, às vezes fica até triste comigo. O último agora me ligou, um pastor de Jacarepaguá: fica comigo, pastor Roberto. Poxa, fica comigo, eu vou te dar um trabalho assim, eu vou te dar um trabalho de libertação. Fica aqui comigo, rapaz. Falei: meu irmão, mas tu é muito longe, Jacarepaguá. Ele falou: mas o que tem, varão? Eu falei: não, varão, se Deus me der direção, eu vou para aí. Então tá cheio de pastor me pedindo para mim ficar com eles, ajudando eles. Mas eu só vou para um lugar quando Deus me der a direção. Eu estou ligado a uma convenção, a Coemíbio, pastor André Moreira, entendeu? E frequento lá quando posso. Tenho pregado em muitas igrejas, não dá tempo, trabalho, a obra vai consumindo a gente, mas eu só vou para uma igreja quando Deus me der a direção. O Ministério Irmãos em Cristo está vivo, nós estamos procurando lugar, já apareceram diversos lugares para mim, meu irmão. Há pouco tempo atrás, um dono de um restaurante chegou para mim, cerca de 100 lugares mais ou menos: pastor, Deus falou no meu coração para você ficar aqui. 100 cadeiras, tudo. Perguntei à esposa dele: a irmã concorda com isso? Concordo, pastor, pode ficar, é de Deus. Eu vim orar ao Senhor, meu irmão. Eu vim orar ao Senhor. Quando eu orei ao Senhor, Deus falou: vai, mas tem que falar isso, isso, isso para ele. Se ele concordar, tu fica. Eu cheguei para esse amado irmão, meu amigo, falei: meu irmão, eu fico sim, mas vai ser com esses e esses, com essas e essas condições. Ele então falou: ah, pastor, assim fica difícil, então eu não quero. Parecia bom para mim, um lugar com 100 pessoas, 100 lugares, cadeira, tudo, um restaurante ar-condicionado, central, tudo bonitinho. Mas eu quero estar na direção de Deus. Tem um outro rapaz, deixou comigo uma loja, ele tem uma loja, cabe 80 pessoas. E ele: pastor, faz o seguinte, a loja aqui é de 8 às 6, olha, pode ficar com o senhor de segunda a domingo. Eu falei: varão, mas aí pode, eu te dou a chave, varão, fica comigo, não precisa pagar nada. Nós temos toda a logística da igreja, está guardada, temos as cadeiras, tudo. E eu cheio de vontade de fazer a obra de Deus. E de repente, Deus falou no meu coração: não vai. Eu não fui, meu irmão. Sabe por quê? Porque uma vez eu fui entrar em um projeto e eu fiz tudo certinho. Eu vivi debaixo de oração, eu vivi debaixo de jejum,
eu era zeloso no horário, eu era zeloso no compromisso, eu fiz tudo certo, tudo certo, tudo certo. Deu errado. Eu então fui falar com Deus: Senhor, em que eu errei, Senhor? Eu fui zeloso no horário, Senhor, eu fui zeloso na oração, jejum, oração o tempo todo, monte o tempo todo. Senhor, eu fiz tudo certo, Senhor. Por que deu errado, Senhor? Por que aconteceu isso? Deus falou comigo: eu mandei você ir. Eu calei minha boca. Senhor, me perdoa. Às vezes você está fazendo tudo certo, meu irmão, mas tem dado errado. Consulte ao Senhor. Será que você está na direção de Deus? Felipe foi para a estrada de Gaza, deserta, não tinha ninguém. De repente passou uma carruagem. Deus falou: cola do lado dela. Felipe colou. O homem estava lendo Isaías. Você entende o que você está lendo? Não entendo, não tem ninguém para me explicar. O Felipe falou: posso entrar? Entra aí. Felipe pregou para aquele homem, aquele eunuco. Felipe pregou para aquele homem foi embora para a África. Segundo os estudiosos, aquele homem se tornou um bispo e foi o responsável para levar o evangelho para o continente africano. Sabe por quê? Porque Felipe estava na direção de Deus. Não queira aparecer nas igrejas. Quem levanta o nome do homem é Deus, meu irmão. Eu posso falar isso para vocês, já apareceram pelo menos 3 lugares aí de você babar, lugares grandes, lugares com cabe 100 pessoas, mas Deus falou: não vai. Eu aprendi, eu fui para um lugar sem Deus mandar eu ir, eu quebrei a cara. Eu estou fazendo um trabalho evangelístico, Deus tem me abençoado poderosamente, meu irmão. Todo domingo tenho pregado, tenho visto Deus curar. Domingo passado entrou um homem aqui dentro da minha casa. Segunda-feira passada entrou um homem aqui dentro da minha casa, subiu carregado pelo filho, para a honra e glória do Senhor, sentou no meu sofá. E aqui nós estávamos dando uma palavra para poder orar. Ele veio lá de Imbariê. Ele falou para mim: pastor, eu entrei aqui carregado, mas vou sair daqui andando. Pastor, eu entrei aqui carregado, mas vou sair daqui andando. E o que ele falou, Deus fez segundo a fé dele, saiu daqui andando. Orei por uma mulher semana passada ainda, que compraram a cadeira de roda para ela. A costela dela, uma velhinha, quebrou, trepou os ossos. Oramos, o Senhor tocou, levantou e andou. Fique na direção de Deus. Amanhã, hoje é terça, amanhã vou pegar na obra 160 funcionários. Tenho feito um trabalho evangelístico, tenho visto Deus curar, tenho visto Deus libertar, tenho sido abençoado. Fui abençoado com uma moto 2013. Abençoado, vê se você entende. Fui abençoado com uma moto 2013. Zero, comprada à vista. Quando você está no centro da direção de Deus, Deus faz as coisas darem certo na sua vida, meu irmão. Eu fiz tudo certo, mas Deus não mandou eu ir. Tem pelo menos aí entre 10 e 15 pastores me pedindo: vem, fica comigo, fica comigo. Eu estou descansando, eu vou esperar Deus me dar uma direção. Eu não vou me precipitar, porque quantas igrejas que eu tenho visto aí com problemas terríveis, guerras, disputas dentro do ministério, e irmãos caindo um tapa dentro da igreja. Eu quero ir para uma igreja que Deus me dê a direção. Deus abençoe você. Fique na direção de Deus. Não queira aparecer. Não se preocupe se você não está aparecendo. Não se preocupe se ninguém está vendo o seu trabalho. Ninguém vê meu trabalho. E eu só estou botando algumas fotos aí no blog da igreja, porque muitas pessoas têm pedido para me botar, porque eu não gosto de botar. Eu prego semana passada, eu já falei na fita anterior, semana passada eu preguei terça-feira, preguei quarta em 2 cultos, preguei quinta, preguei sexta em 2 lugares, preguei sábado e domingo eu ia pregar, não preguei porque a minha garganta estava muito ruim, eu tive que cancelar. Liguei para o pastor e pedi perdão a ele e falei: a minha garganta não dá para me pregar, entendeu? E eu poderia estar tirando foto de sair tudinho, mostrando aí quantas pessoas se rendem, quanta gente vem aqui em casa, quantas pessoas eu oro cair endemoniada aqui dentro de casa. Eu podia estar filmando para botar no blog. Para quê? Para aparecer eu? Meu irmão, se esconda em Deus, se esconda no esconderijo do Altíssimo. Deixa que é Deus que vai promover você. Deus, ninguém vê o que eu faço, ninguém vê o que eu faço. O meu trabalho é trabalho anônimo, mas o Senhor está vendo. Deus abençoe você.